Diagrama de fase. O diagrama de fase é um gráfico que é pressão por temperatura. Por que chamar de diagrama de fase? Nós vamos ter as três fases do mesmo gráfico. É sempre na mesma ordem: sólido, líquido e vapor. Sólido, líquido e vapor. Ah, mas no livro está gasoso. Daqui a pouco a gente vai explicar por que eu estou botando vapor por enquanto. Tá? Então tem sólido, líquido, vapor, sólido, líquido e vapor. Esses gráficos têm um formato de Y. Observe nos dois exemplos ali, certo? Quando o Y está fechadinho aqui, ó, é a maior parte das substâncias. E o Y aberto assim são as exceções. O que são exceções? Ferro, antimônio, prata, bismuto. Mas isso aí nunca aparece. Dentro das exceções nós temos a água. Por isso que aparece com muita frequência nos exercícios o gráfico dessa maneira em aberto. Bom, na realidade são três curvas o gráfico, são três curvas aqui. E essas curvas têm um nome. Como é que vai ser dado o nome dessas curvas? Tu vai olhar sempre no sentido horário para te dar nome às curvas, ó, sempre no sentido horário. Eu quero saber o nome desta curva aqui, ó, no sentido horário, de sólido para líquido. Como é que se chama isso? Fusão. Então, nós temos aqui a curva de fusão. Agora, esta curva aqui, ó, de líquido para vapor, esse processo é chamado de vaporização. Então, nós temos que a curva de vaporização. Esse é o nome das curvas. E a última curva aqui, esta aqui, do vapor direto para o sólido, é chamado de sublimação. Então, essa curva tem o nome de curva de sublimação. Bom, agora nós já sabemos que o gráfico me mostra os três estados físicos. Quais são os três estados físicos? Sólido, líquido e vapor. Eu vou escrever a palavra vapor aqui, porque a gente vai estudar isso aí, tá? Observe o seguinte, o ponto 1 se encontra em que região? Na região do sólido. Qualquer ponto nessa região aqui vai estar no estado sólido. Eu vou botar S aqui de estado sólido. Agora nós temos aqui o ponto 2, está nessa região aqui, ó. Essa região é o estado líquido. E o terceiro ponto está nessa região de baixo aqui, que nós estamos chamando de vapor. Até aí tudo bem, fácil de entender. Agora observe esse ponto que está exatamente em cima da curva. Que curva é essa aqui? Entre o sólido e o líquido é uma curva de fusão. Esse ponto 4 é representando que está tendo uma troca de estado físico. Então o 4 aqui está acontecendo uma troca do estado sólido para o estado líquido ou vice-versa. Então no 4 nós temos sólido mais líquido. Eu posso pensar assim, ó, ele está na fronteira entre esses dois estados físicos, ele tem os dois estados físicos. Da mesma maneira que o ponto 5 está entre o líquido e o vapor, vai ser líquido mais vapor. Porque o ponto 5 está em cima da curva de vaporização. Está havendo uma troca de estado físico de líquido para vapor. Já o ponto 6 está entre o vapor e o sólido. Então está acontecendo no ponto 6 uma sublimação. Ou seja, eu tenho nesse ponto tanto vapor como sólido. Vapor mais sólido. Agora o ponto 7. Olha que coisa estranha. O ponto 7 é a união dos três gráficos, das três curvas. Então, se o ponto 5 aqui está entre líquido e vapor, ele tem os dois, o ponto 7 está entre os três. É exatamente isso que você está pensando. Vai ter no ponto 7 os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e vapor. Esse ponto 7 aqui, que tem os três estados físicos ao mesmo tempo, é chamado de ponto T. Por que chamado de ponto T? Esse ponto T aqui é chamado de ponto tríplice. Tríplice. Também conhecido como ponto triplo. Tá? Ponto tríplice ou chamado de ponto triplo. E o ponto 8? Pô, está até fora dos gráficos aqui, ó. Observe essa curva. Essa curva é chamada curva de vaporização. A vaporização existe um final da vaporização, é chamado ponto crítico. O que seria esse ponto crítico que tem a temperatura crítica? Vou anotar aqui, ó. O C é chamado de ponto
crítico. Pessoal, o ponto crítico é o que separa vapor de gás. Se aqui eu tenho, nessa parte de dentro aqui eu tenho sólido, nessa parte de cima aqui eu tenho líquido, o resto é estado gasoso. Mas o que está abaixo da curva de vaporização é vapor. E o que está fora é chamado de gás. Então, qual é a diferença de um vapor para o gás se aparecer um gráfico para ti? Apareceu o ponto 3. Tu traz aqui e vê a temperatura do ponto 3. É menor do que a crítica? É vapor. Então, para ser vapor, a temperatura tem que ser menor do que a temperatura crítica. E o ponto 8? Observe que o ponto 8, a temperatura do ponto 8, vou chamar de T8, ela é maior do que a crítica. Sempre que for maior que a crítica, eu tenho uma situação de gás. Então, vai ser gás quando a temperatura for maior que a temperatura crítica. Bom, agora vamos analisar a seguinte situação. Já vimos o que é vapor e o que é gás. Eu vou pegar um vapor e eu vou pressionar ele, tá? Eu vou pressionar ele isotermicamente, tá? Então, olha só o que acontece. Eu vou pressionar isotermicamente, ou seja, eu vou aumentar a pressão com a temperatura constante. Olha só o que vai acontecer com o vapor. Eu vou comprimir ele isotermicamente. Seria o que apareceria no enunciado. Comprimir isotermicamente. Comprimir é aumentar a pressão. Isotermicamente com a temperatura constante. Olha só o que acontece com o ponto 3. Eu vou aumentar a pressão, porque eu vou comprimir ele, mantendo a temperatura constante. Então não posso aumentar nem diminuir. Então vai acontecer isso aqui, ó. O vapor vai se transformar em líquido. Então, se eu comprimir isotermicamente o vapor se transforma em líquido. Muito bem, o vapor se transforma em líquido. Já o gás não. Se eu comprimir isotermicamente o gás, olha só como ele não cai na fase líquida. Então, essa é a diferença prática entre o vapor e o gás. Agora a gente vai pegar a água aqui, o gráfico da água. Nós já vimos que a água é uma exceção. Nós sabemos aqui que eu tenho sólido, líquido e o vapor de água. E eu peguei a pressão de 1 atm. O que acontece? A pressão de 1 atm é no nível do mar. O que acontece com a pressão de 1 atm? Troca do estado sólido para o estado líquido a 0 graus. Ou seja, o gelo, água sólida, se transforma em água líquida a 0 graus. E se eu continuar aumentando a pressão, se eu continuar aumentando a temperatura, mantendo essa pressão, vai chegar um ponto que o líquido se transforma em vapor. Isso para a água em 1 atm, o líquido se transforma em vapor a uma temperatura de 100 graus Celsius. Agora a gente vai aprender a influência da pressão nas temperaturas, tanto de fusão como de ebulição. Observe, quando nós estamos no nível do mar, nós estamos sujeitas a 1 atm. Então, se alguém pegar uma panela, colocar água e botar na boca do fogão, esta água vai ferver a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius. Ah, por quê? Porque no nível do mar nós temos 1 atm. Em 1 atm a água ferve, transforma em vapor, a 100 graus Celsius. Agora, o que acontece se fizer a mesma experiência em cima de uma montanha muito alta? A pressão lá em cima da montanha não é de 1 atm. A pressão lá é menor. Isso se vê lá na parte de hidrostática. Né? Quanto maior a altitude, menos camada atmosférica nós temos, menor é a pressão. Mas não veio o caso para cá. Aqui basta a gente saber que quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica. Então a pressão é menor. Então eu vou pegar um valor de pressão menor, ó, em vez de 1 atm, vou pegar um valor de pressão menor e vou lá na troca de estado físico, do líquido para o vapor. Observe que isso não acontece a temperatura de 100 graus. Acontece uma temperatura menor. Vamos botar como exemplo 85 graus Celsius. Então lá em cima da montanha, a água ferve a 85 graus Celsius. Então, no nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius, em cima de uma montanha muito alta, vai ferver a 85 graus Celsius. Agora, algumas perguntas para vocês. Presta atenção. Se os dois estão com a mesma fonte térmica,
o mesmo fogão, para a gente poder entender. Então, com a mesma panela, se coloca a mesma quantidade de água e ligam os fogões ao mesmo tempo, tanto no nível do mar quanto lá em cima. Qual água que começa a ferver primeiro? Ambas estão a 20 graus Celsius. Daí começa. Ambas estão a 20 graus Celsius. Começa 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Quando chegar em 85, começa a ferver essa. E essa aqui continua subindo para 86, 87, até chegar aos 100 graus Celsius. Então, esta água vai ferver primeiro. A água entra em ebulição mais rápido em cima da montanha. Então, vamos anotar isso. Então, nesse ponto aqui, a água entra em ebulição antes. A água entra em ebulição antes. Bom, então a água está fervendo primeiro. Se eu colocar batata nas duas panelas aqui, qual que vai cozinhar mais rápido? Muitos vão pensar assim, pô, a água começou a ferver mais rápido lá em cima, vai ser mais rápido lá em cima. Não, negativo, está errado o raciocínio. A água entra em ebulição a 85 graus Celsius e não passa de 85, porque ela está trocando de estado físico e a temperatura não vai mudar. Imagina se esse 85 fosse 50. A água ia começar a ferver a 50 graus Celsius e não ia passar de 50, ia passar o dia inteiro fazendo batata e não ia ter dificuldade de cozinhar. Então eu vou cozinhar as batatas a 85 graus Celsius. Isso vai levar um tempo. Em compensação, aqui leva mais tempo para a água entrar em ebulição. Mas em compensação, cozinhar numa temperatura mais alta, eu faço o alimento antes. Então aqui, no nível do mar, aqui, cozinha-se mais rápido. Daí o aluno vendo isso, ele vai chegar numa conclusão. Professor, então significa que quanto maior a pressão, maior a temperatura que eu consigo ter para a água ferver? Sim. E se eu quisesse ferver a mais 100 graus Celsius? Teria que ter uma pressão maior de 1 atm. Mas a nossa pressão máxima é no nível do mar. A não ser que se faça uma panela que nós conseguimos aumentar a pressão. Daí está a ideia da panela de pressão. Então a gente vai ver como que funciona uma panela de pressão. Nós já sabemos se a pressão é mais alta, observe no gráfico aqui. Vou pegar uma pressão de 2 atm. 2 atm, que é o que se tem geralmente dentro de uma panela de pressão. Vou lá ver que temperatura que a água vira vapor. Olha lá, eu vou colocar aqui 130 graus Celsius. Eu vou cozinhar mais rápido numa panela comum a 100 graus ou numa panela de pressão a 130? Numa panela de pressão a 130. Eu vou cozinhar mais rápido num lugar que eu tenha água numa temperatura maior. Como é que funciona? Quando se faz um arroz numa panela comum e se esquece a tampa perfeitamente encaixada, num determinado momento a gente vê a tampa querendo subir. Vem aquele vapor e sobe a tampa da panela. Imagina se eu trancasse essa tampa da panela. Professor, mas daí vai sair pelas bordas, porque não é bem vedada. Então vamos colocar uma borracha. Então imagina eu trancar a tampa da panela com uma borracha. O vapor vai querer subir a tampa e eu não estou deixando. E aquele vapor vai começar a aumentar a pressão e num determinado momento a panela vai explodir. Para não deixar a panela explodir, o que a gente faz? Colocamos uma válvula de peso. Olha lá, uma válvula de peso. Então a água vai aumentar a pressão lá dentro. A pressão alta, a água vai ferver a 130 graus Celsius. 130 graus Celsius. E esse vapor vai começar a aumentar. E vamos supor que esta válvula aqui seja projetada para 2 atm. Quando chega em 2 atm, o vapor é suficiente para empurrar esta válvula para cima. A válvula sobe e o vapor escapa, não deixando aumentar a pressão acima de 2 atm. Só que esta válvula tem que ter uma certa manutenção, uma limpeza. Provavelmente a grande parte das pessoas não faz essa limpeza. Por onde passa esse vapor é um canalzinho que pode entupir, com gordura de feijão, por exemplo. Então, para evitar acidentes, se coloca uma válvula de segurança. Geralmente é plástica e ela vai aguentar um pouco mais do que a válvula principal. Então a válvula principal, quando chega em 2 atm, sobe, escapa o vapor e mantém sempre a pressão
de 2 atm para a gente ter a temperatura de 130 graus Celsius. Caso essa válvula tranque, vai passar de 2 atm, 2,1, 2,2, 2,3, quando chegar no 2,5, vai estourar a válvula de segurança, nos dando a segurança que a panela não vai estourar, e sim apenas uma válvula para escapar ali. Vai fazer uma sujeira na cozinha, mas vai sair tudo bem, tudo tranquilo.